Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura. E a peça é o pijama cirúrgico masculino. Nesse vídeo eu vou usar o nosso molde digital. E para você que tem interesse em comprar esse molde, o link vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. E para quem está querendo aí acompanhar o passo a passo de corte e de costura, vem comigo, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, e aqui vamos para o corte dessas peças. Para fazer esse pijama, eu vou usar esse tecido que aqui na minha região a gente conhece como Verona, não sei se em outros lugares ele é conhecido com outro nome, tá? Então, eu vou usar esse tecido, você pode usar também um crepe de alfaiataria, pode usar uma gabardine, uma microfibra, todos são tecidos que ficam legal aqui para fazer esse estilo de peça. E aqui eu tenho 2,30 m. O ideal aqui seria 2,60 m, né, para cortar aqui tranquilamente, tá? Aqui eu tô usando esse molde M, acabei diminuindo um pouquinho o comprimento da calça para conseguir tirar aqui todas as partes nesse tecido. Então é isso, vou posicionar aqui certinho o tecido sobre a mesa para organizar os moldes e fazer o corte. Vou usar alfinetes, tá? Às vezes eu uso um pezinho para prender os moldes, mas aqui eu vou usar alfinetes para poder manusear aqui o tecido e ficar melhor para vocês acompanharem aí no vídeo. Então, vou posicionar aqui o meu tecido. E aqui eu já posicionei o tecido está dobrado, aqui é a dobra, e lá do outro lado eu tenho as ourelas desse tecido. E aqui eu já vou posicionar o molde, venho aqui com a parte costa, deixo bem retinho lá a barra, ó, para me certificar que tá tudo aqui no fio do tecido, posiciono certinho e venho aqui com a parte frente da mesma forma, ó, procuro deixar aqui bem reto esse molde para ficar certinho no fio do tecido. Posicionado, aqui eu vou colocar alguns alfinetes para depois vir fazendo o corte. Coloquei aqui os alfinetes certinho, agora eu vou vir fazendo o corte, cortando sempre aqui, ó, rente com a borda do molde. E cortado aqui frente e costas da calça. Aqui tá faltando só os bolsos, mas eu vou cortar aqui junto com a camisa. Aqui pra camisa eu vou iniciar fazendo uma dobra no tecido. Fiz aqui a dobra certinha, vou vir com o molde das costas, encaixando aqui na dobra do tecido, venho com os alfinetes. Colocado aqui os alfinetes, agora eu posso recortar. Cortado aqui a parte costa, vou fazer uma outra dobra no tecido para encaixar o molde da parte frente. Sempre dobrando assim, ó, no sentido do comprimento do tecido. Agora eu venho com o molde da frente. Encaixando aqui também na dobra, ó, o centro-frente, certinho. Já vou prender tudo aqui com os alfinetes. Coloquei aqui os alfinetes certinho, agora vou recortar. Cortado aqui a parte frente, agora eu vou posicionar as partes menores aqui, manga, bolso, e tem também o bolso da calça, os bolsos aqui da calça. Fiz uma dobra aqui no tecido, vou posicionar a manga
certinho, porque daí quando cortar já sai as duas que eu preciso. Também vou colocar aqui alfinetes e depois recortar. Cortado aqui as mangas, vamos encaixar agora e cortar essas partes menores aqui, que são os bolsos. Consegui aqui cortar os bolsos, fui arrumando ali certinho, cortei os bolsos aqui da parte frente. Já esse aqui, que é da frente da calça, eu vou precisar cortar novamente e o tecido não, a sobra de tecido não vai dar, então eu vou cortar de um outro tecido para colocar esse aqui como o forrinho do bolso e daí fica certinho lá na peça, não tem problema. Agora eu vou cortar esse acabamento aqui, que é do decote. Para cortar esse detalhe, eu faço uma dobra no tecido e posiciono essa parte aqui, ó, que tá sem a margem de costura, na dobra. Aí é só prender com alfinetes e cortar, eu preciso cortar aqui 2 vezes. E cortado aqui todas as partes, todos os bolsos certinho, eu vou fazer agora algumas marcações que eu já tenho aqui no molde, ó. Tenho marcações aqui da localização dos bolsos, tanto da camisa como também aqui da calça. Vou fazer essas marcações e já vamos lá para a costura. E aqui, na parte da costura, eu já adiantei alguns passos aqui e vou mostrar para vocês, vou explicar certinho aqui o que eu já fiz para adiantar. Aqui eu passei ferro nos bolsos. Para passar ferro, eu usei o próprio molde como gabarito, ó, dobrei a margem de costura e a parte também aqui da bainha do bolso e fiz da seguinte forma. Aqui, ó, nessa parte da bainha eu passei overlock antes, para já ficar com acabamento, e depois eu apenas encaixei aqui, né, certinho no bolso, deixando as margens de costura, e essas margens de costura eu dobrei e passei ferro. Assim já fica o formato do bolso aqui certinho. Fiz isso aqui com o bolso da parte superior também, da mesma forma, então eu já tenho aqui todos os bolsos prontinhos só para costurar aqui na minha peça. Outra parte que eu adiantei também foi esse detalhe aqui do decote. Eu colei uma entretelazinha de malha, mas caso vocês não tenham, pode colar uma entretela comum também. Fiz aqui essa marcação que vai servir como guia para a costura aqui no decote. Para marcar, para fazer essa marcação aqui, eu fiz da seguinte forma, ó. Encaixei aqui no decote, fiz a marcação usando uma régua com a distância de 1 centímetro. E aqui, no finalzinho, eu também desci do final aqui, ó, do decote, eu desci também a margenzinha de 1 centímetro. Fiz essa marcação aqui com as duas partes e aí já tá prontinho aqui, só para costurar aqui na peça. Aqui, um detalhe importante é que essa parte mais inclinada, ela fica aqui pro final. Essa partezinha aqui que tá com a inclinação menor, ela é para ficar aqui no decote, ó. Veja que ela se encaixa aqui certinho. Então, se você confundir e colocar essa parte mais inclinada para cima, ele não dá certo, o decote não dá certo, tá? Então, aqui tá certinho. Eu vou agora iniciar a costura. Vou iniciar aqui justamente costurando esse decote. Já vou abrindo aqui a minha peça. Vou posicionar dessa forma, ó. E veja que aqui eu já tenho, né, a marcação certinha. Então, fazer essa marcação facilita muito para costurar e para ficar também bem perfeito aqui esse decote. Agora, eu vou trazer tudo aqui para a máquina e vou passar uma costura exatamente em cima da marcação que eu fiz. Inicio aqui na parte de baixo e vou costurando aqui até chegar aqui próximo ao ombro. Sempre seguindo a marcação que eu fiz, que foi com 1 centímetro de margem.
Já finalizando aqui com o retrocesso. Ficou assim, ó, certinho. Precisa realmente, gente, ser com essa margem, ó. Veja que aqui desceu também a margenzinha de 1 centímetro depois do recorte, né, do decote. E precisa realmente seguir certinho essa distância para que esse decote se encaixe no final. Já costurei aqui o outro lado também, veja que ficou da mesma forma. E aqui, virando a minha peça, eu vou fazer um cortezinho, um pique, só na camada aqui da peça, sem pegar o decote, eu corto aqui em direção à costura, ao finalzinho da costura. Esse corte também, ó, veja que ficou certinho lá para a costura. Esse corte também, ele precisa ser bem certinho, parar exatamente na costura, para não dar nenhum defeito no seu decote depois. Ficou dessa forma. Agora eu vou colocar essas duas partes aqui, eu vou virar para a parte interna, dessa forma, ó. Viro a outra também. Vou acomodando aqui tudo bem certinho, para depois passar a costura. Importante acertar aqui, ó, deixar bem retinho, para não ficar formando nenhum defeito. Aqui eu já vou prender com alfinete, para não correr o risco disso aqui afastar da posição e ficar formando algum defeito depois. Fiz isso aqui, agora eu vou passar uma costura aqui na parte interna desse decote, virando assim a minha peça, eu venho aqui no lado avesso e passo a costura nesse finalzinho aqui, ó, de um cantinho aqui ao outro. Sempre acomodando aqui bem essas partes internas aqui, essas sobras. Venho aqui bem certinho e passo a costura. Ficou dessa forma, eu vou virar aqui para mostrar como ficou aqui o lado externo, bem certinho. Aqui depois que passar ferro, ele vai ficar bem assentadinho, fica bem perfeito mesmo esse acabamento. Aqui eu já vou, ó, veja que ficou aqui tudo certinho. Depois que passar ferro, isso aqui tudo fica bem assentadinho, não fica nenhum defeito, nenhum papinho não. Agora, eu já vou aqui para os bolsos, vou iniciar fazendo a costura aqui da bainha do bolso. Vou seguindo aqui a mesma largura que eu dobrei aqui de margem interna, que foram 2 centímetros. Passo a costura. E aí, ficou dessa forma, agora eu já posso trazer aqui para a peça e costurar o bolso. Já tenho aqui as marcações do bolso certinho. Essas marcações, elas já estão lá no molde. Eu apenas reproduzi aqui, né, na peça. Vou posicionar agora o bolso. E vou prender com alfinetes. Sempre posicionando aqui certinho na marcação, para não correr o risco desse bolso ficar torto depois. Posiciono aqui o outro lado também, vou colocando alfinete e vou colocar mais um alfinete aqui no finalzinho do bolso, para ajudar a hora que eu estiver costurando aqui, ele não afastar aqui nenhum cantinho da posição. Certinho aqui, agora é só passar a costura. Eu já vou iniciar aqui, próximo à bainha do bolso. Vou fazer uma pequena costura com a margem de 1 centímetro, aqui, ó, nessa partezinha, é só da costura da bainha para cima. Inicio aqui bem na costura da bainha, trago até o finalzinho do bolso, paro com a agulha sempre dentro do tecido e giro aqui a minha peça. Vou fazer aqui uns 3 pontinhos. Tô girando aqui a mão mesmo, o volante aqui da máquina, para não correr o risco de passar, né, da borda do bolso. Girei novamente e agora eu venho costurando aqui, bem na bordinha do bolso. Vou seguindo aqui, só fazendo o contorno desse bolso, parando nos cantinhos, sempre com a agulha dentro do tecido, girando a minha peça e costurando. Seguindo aqui a bordinha do bolso, gente. Essas costuras para colocação de bolso, quanto mais na bordinha você conseguir fazer,
melhor o acabamento aqui da sua peça. Já estou passando aqui o último lado do bolso, sempre arrumando aqui certinho em cima da marcação que eu tenho aqui, para não ficar nada torto. Vou finalizar aqui esse último cantinho, fazendo os 3 pontinhos à mão também e costurando até a bainha. Ficou dessa forma, tá certinho aqui o bolso. E agora eu vou continuar aqui com os bolsos da parte de baixo. O processo é o mesmo. Inicio sempre fazendo a costura da bainha aqui do bolso. E finalizado aqui a bainha, eu venho para a colocação. Já fiz aqui no outro bolso também, o mesmo processo da bainha. Trago aqui para as marcações, que eu já tenho também na peça. Vou repetir o mesmo processo que eu fiz no bolso lá da parte de cima. Posicionei nas marcações, vou prendendo com alfinete, ó. Ficou assim certinho. Agora eu vou passar a costura da mesma forma que eu fiz aqui com o primeiro bolso. Iniciando sempre aqui, próximo à costura da bainha. O processo aqui é o mesmo. Faço aqui os pontinhos também e sigo aqui costurando a bordinha desse bolso. Parando sempre com a agulha para dentro do tecido, para facilitar aqui. Esses cantinhos aqui eu vou arrumando bem, para não ficar nada sobrando aqui, né, saindo para fora do bolso. E vou girando aqui a minha peça e finalizando, eu já tô aqui no último lado desse bolso, acomodando bem a margem de costura, para ficar tudo com acabamento legal aqui. Finalizando aqui esse último cantinho, os 3 pontinhos aqui, finalizo com o retrocesso. Ficou assim, aqui eu já retirei os alfinetes, tá certinho aqui o bolso. Eu vou repetir o mesmo processo aqui para o outro lado. Aqui eu já repeti o processo, já coloquei o outro bolso, aproveitando. Já passei também o acabamento interno aqui nesse decote, ó, passei lá no overlock. Outra coisa que eu fiz também foi passei ferro para já dar uma assentada aqui nesse tecido, ó. Veja que ficou bem perfeitinho o decote. E continuando aqui, eu vou para a costura dos ombros. Aqui na parte costa, eu passei o overlock também no decote e vou continuar fazendo a costura aqui do ombro, colocando aqui direito com direito, o ombro frente com o ombro costa e passando a costura. Essa costura eu passo aqui sempre com a margem de 1 centímetro, que é exatamente a margem que nós temos lá no molde. Então, eu vou alinhando aqui esse tecido e passando a costura. Finalizando aqui com o retrocesso. Já vou retirando aqui para mostrar, ó, ficou dessa forma. Essa sobrinha aqui é o acabamento do decote. Então, eu já vou dobrando aqui, ó, certinho, para ficar bem rente ao decote e passo uma pequena costura só nessa partezinha da margem. Vou mostrar aqui como fica. Ficou assim, ó, quando a gente desvirar aqui, fica embutidozinho esse início. E aqui eu tenho a margenzinha para fazer o acabamento do decote. Mas eu vou repetir esse mesmo processo para o outro lado e passar na overlock. E aqui eu já repeti o mesmo processo, já passei no overlock. E agora eu posso desvirar aqui e passar a costura de acabamento nesse decote. Aqui é bem simples, é só virar aqui, ó, esse centímetro de margem e passar a costura. Iniciando aqui com o retrocesso, eu vou dobrando aqui essa margem de 1 centímetro e vou passando a costura até chegar aqui no outro lado, ó. Passei tudo, ficou assim. Finalizei também com o retrocesso. Agora eu vou aqui para a colocação das mangas. Aqui para a colocação da manga, é muito importante observar aqui na manga o que é a parte frente, ó. A parte frente é sempre essa que tá aqui, um pouquinho mais cavada. Aqui eu tenho a frente da manga com a frente da camisa. Então, assim, eu coloco aqui certinho, bem alinhado, o tecido da manga com a cava e vou passando a costura. Vou só
posicionando aqui certinho a manga, ó, e fazendo a costura. Nem tô forçando nem o tecido da cava, nem o tecido da manga, ela já vai se encaixando aqui automaticamente. Passando aqui a parte da cabeça da manga, né, que já fica mais localizada aqui no ombro. Vou encaixando assim bem o tecido e passando essa costura sempre com a margem de 1 centímetro. Já tô chegando aqui na parte costa, eu já encaixo aqui certinho no final, para não correr nenhum risco de ficar sobrando nada dessa manga. Continuo aqui fazendo essa costura. No finalzinho aqui, ó, veja que ela se encaixa bem certinho, não fica sobrando nada, nem da manga, nem também da cava. Já finalizo aqui com o retrocesso, vou mostrar aqui como ficou. Ficou dessa forma, ó, certinho aqui a colocação da manga. Eu vou repetir isso mesmo pro outro lado. Aqui eu já repeti a mesma colocação da manga aqui pro outro lado, aproveitando, eu já passei o acabamento interno aqui, ó, para adiantar, eu já passei o overlock lá na cava e também aqui em volta de toda essa peça, inclusive na barra. Passado todo esse acabamento, eu já posso vir aqui e fazer o fechamento lateral. Então, eu vou colocando assim certinho, frente e costas. E agora, é só passar a costura, iniciando lá na manga e finalizando aqui nessa aberturazinha lateral, que tem, né, esse detalhezinho aqui na camisa. Vou alinhando bem os tecidos aqui, vou passando a costura também com margem de 1 centímetro. Essa parte aqui é muito importante ficar certinho, bater certinho aqui uma costura com a outra. Se você tiver alguma dificuldade, você pode colocar alfinete para ajudar. E aí, vai passando a costura, alinhando certinho aqui os dois tecidos. Ficou dessa forma, ó. Passei a costura. Aqui nessa abertura, eu passei parando um pouquinho abaixo da abertura, só 1/2 centímetro. E agora, eu já vou fazer aqui o acabamento para essa aberturazinha. Dobro aqui 2 vezes, com a largura de menos de 1 centímetro. E vou passando agora a costura. Vai ficar uma costurazinha em forma de retângulo aqui na lateral. Vou dobrando, acomodando bem esse tecido. Certinho, venho com a costura, paro aqui no finalzinho, giro a minha peça. Faço aqui mais alguns pontinhos para fazer a quininha aqui do detalhe. E desço aqui pelo outro lado, dobrando também 2 vezes. Passado aqui, ficou assim. Parte interna, ó, com as dobrinhas, e a parte externa aqui ficou com o retângulo de costura. Finalizado aqui essa parte, eu já vou repetir aqui pro outro lado, já repeti aqui o mesmo processo, o mesmo acabamento, ficou da mesma forma, ó, do outro lado, e agora eu já vou aqui para a barra, para a costura da barra. Aqui para a barra vai ser bem simples, é só dobrar aqui 2 centímetros e passar a costura. Eu vou passando a costura aqui com essa largura de 1 centímetro, para ficar, a costura ficar pegando exatamente em cima do overlock que tá aqui por baixo. Já chegando aqui na outra abertura, finalizo com o retrocesso. Já vou retirando aqui a minha peça, ó, ficou dessa forma. Vou passar agora na parte costa, da mesma forma, dobro aqui os 2 centímetros, para ficar certinho. E vou passar a costura, da mesma forma que eu passei lá na parte frente. Iniciando aqui e seguindo com a costura até a outra abertura. Passado aqui a costura, ficou certinho aqui a costura da barra. Agora, eu venho aqui para a barra da manga. Vou colocar aqui a minha peça para o lado avesso, para facilitar. E aqui para a manga, é uma bainha simples também. Eu apenas vou dobrar aqui, do mesmo jeito que eu fiz lá na barra da camisa. Eu vou dobrar aqui a margem de costura, que é da barra, e vou passando aqui a minha costura, sempre
tomando como base, né, o overlock, a altura, a largura do overlock que tá aqui por baixo. Essa parte, se você tiver alguma dificuldade, você pode marcar também com o ferro. Todas essas partes aqui de bainha, qualquer dificuldade, você pode passar ferro, vai marcando com a fita, passa ferro, que aí dá tudo certo. Aqui eu já tô finalizando. Ficou dessa forma. E agora eu vou repetir aqui esse mesmo processo para o outro lado. Já repeti aqui a mesma costura para o outro lado. A parte aqui da camisa tá quase pronta. Eu vou passar aqui uma costurazinha, tá? Só para segurar essa parte, ó. Esse detalhe aqui é opcional, você pode fazer ou não. No caso aqui, eu preferi fazer. Então, eu tô passando aqui uma costura na alturazinha aqui do encontro, né? Das duas partes no Vzinho. E aí, eu vou contornando aqui. Eu tô contornando pela parte interna, gente. Vai ficar quase imperceptível essa costurinha que eu tô passando agora. Fica visível mesmo só a que eu passei no início, aqui na parte de cima. E aí, eu vou contornando aqui, só para ficar como um detalhezinho mesmo, mas é completamente opcional. Se você não quiser, você não precisa passar. Vou passar aqui novamente, por cima da mesma costura, bem certinho, só para ficar uma costura mais reforçada. Finalizei. Ficou assim, ó, um detalhezinho da costura, tá? Só para segurar mesmo essa parte do Vzinho. Aqui tá pronto, agora vamos para a costura da calça. Aqui para a calça, eu também já iniciei passando ferro aqui no bolso, da mesma forma, né, que eu havia feito lá com os da camisa, usando o molde como gabarito. Aqui no bolso da calça, um detalhe é que não tinha cortado, né, as 4 partes, como eu expliquei lá no corte, ó. Eu ia cortar de outro tecido, mas aí eu achei melhor cortar assim, colocar uma emendazinha, achei que ia ficar mais legal. Tenho aqui as marcações, tá? Essa marcação eu fiz também de acordo com o molde. Fiz a marcação no bolso e fiz também aqui na calça. Porque assim, ó, eu já consigo vir aqui e encaixar certinho a marcação do bolso com a marcação da calça. Para a costura, eu vou iniciar aqui já fechando a parte do gancho, colocando aqui direito com direito o tecido e passando aqui uma costura no gancho. Essa costura eu vou passando também com a margem de 1 centímetro. Já inicio aqui na cintura e finalizo aqui no finalzinho do gancho. Ficou dessa forma. Vou continuar aqui agora fazendo a costura do bolso. Aqui pro bolso, ó, eu já venho com essa parte que tá marcada. Posiciono assim uma marcação com a outra. Vou colocar aqui um alfinete, ó, e vou passar a costura aqui de uma marcaçãozinha a outra. Coloco o alfinete e agora eu venho com a costura formando uma espécie de retângulo também. Aqui eu tô costurando 1 centímetro no início, paro e giro aqui a minha peça para passar uma costura com essa mesma distância de 1 centímetro em direção aqui a outra marcação. Paro aqui nessa marcação e giro a peça aqui para finalizar também com uma costurazinha de 1 centímetro. Ficou dessa forma, vou tirar aqui o alfinete, ficou dessa forma, ó, um retângulo costurado. Eu vou fazer aqui um pique em cada lado. Corto aqui até em direção ao cantinho aqui da costura. Muito importante observar para não cortar a costura, tá? Então, fica dessa forma, ó, até os cantinhos, mas não passa da costura. Eu vou retirar um pouco desse excesso aqui. E agora eu vou passar uma costurazinha de pesponto rente, abrindo aqui, ó, essa parte. Eu venho passando um pespontozinho em cima do bolso. E a margem de costura aqui por baixo, ela tá também pro lado do bolso. Venho passando aqui esse pespontozinho, sempre abrindo assim o tecido, para não formar nenhuma preguinha. Finalizando aqui esse pesponto, que foi um pespontozinho rente, né, de acabamento.
E aí vai ficar assim, ó, pro lado interno. Agora eu vou vir aqui com outro pesponto, que esse sim vai ficar aparente aqui por cima. Esse eu vou passar na largura com a distânciazinha aqui do pé da máquina. No caso aqui da minha máquina, que é industrial, é a distância de meio centímetro. Vou passando aqui, acomodando bem o tecido e passando esse pesponto. Finalizei aqui com retrocesso, ficou dessa forma, ó, a entradazinha do bolso. Agora eu já venho aqui com o tecido que é o forro do bolso, posiciono aqui certinho e vou passar a costura, fechando aqui essa parte interna. Passo a costura aqui também com a margem de 1 centímetro, que você pode inclusive colocar alfinete para segurar os dois tecidos. Eu já finalizei aqui na lateral do bolso, ficou dessa forma. Agora, eu vou passar aqui 2 pequenas costuras próximo aqui à abertura do bolso, para já ficar aqui na posição certinha. Vou arrumando bem aqui esses tecidos, faço de um lado e aqui faço também do outro. Passei aqui as costuras, ficou dessa forma, ó. Aqui eu já tenho o bolso certinho. Agora eu vou repetir esse processo pro outro lado. Aqui eu já repeti o mesmo processo, já fiz aqui o bolso do outro lado. Preciso agora passar o gancho costa também, vou aqui na parte costa fazer o mesmo processo da frente, ó, colocar direito com direito e passar uma costura aqui no gancho. Vou alinhando bem aqui os tecidos e passando a costura com a margem de 1 centímetro. Finalizado aqui esse gancho, eu venho para a colocação do bolso, tá? Já vou colocar aqui o bolso, tá marcado também. Vou iniciar aqui fazendo a bainha do bolso, da mesma forma que eu fiz lá com a camisa. Prontinho aqui o bolso. Agora eu vou posicionar na marcação e vou colocar os alfinetes. Vou colocando aqui os alfinetes certinho, ó. Ficou prontinho aqui. Eu vou colocar mais um aqui na parte de baixo. Agora eu vou passar a costura. A costura aqui é da mesma forma que eu fiz lá nos bolsos da camisa. Eu inicio aqui na costura da bainha do bolso, faço esse cantinho aqui quadrado e vou seguir aqui costurando na bordinha do bolso, sempre parando nesses cantinhos com a agulha para dentro do tecido. Isso facilita muito a hora que a gente vai aqui girar a nossa peça. Já fazendo os cantinhos aqui da outra lateral. E aqui eu já tô costurando o último lado do bolso. Finalizando aqui até a barra do bolso. Faço o retrocesso. Tirando aqui a peça. Vou mostrar aqui como ficou. Já posso retirar aqui esses alfinetes. E aí tá certinho aqui o bolso. Agora eu já vou fazer o fechamento aqui da lateral. Aqui o certo seria passar logo o overlock no bolso, mas para adiantar eu vou passar aqui e depois eu vou abrir um pouquinho a hora que eu for passar lá no overlock. Então já coloquei aqui frente e costas e venho passando essa costura aqui com a margem de 1 centímetro. Aqui nessa parte, eu tô encaixando aqui só para vocês visualizarem melhor, vou costurar aqui toda a lateral. Aqui na entrada do bolso, tem que ficar atento para não costurar por cima da abertura, tá? A gente passa a costura com a margem de 1 centímetro, livrando a abertura do bolso. E aqui eu já tô seguindo em direção à barra, já finalizando aqui a costura. Ficou aqui tudo certinho. Passei aqui do outro lado também, virar aqui para mostrar
a aberturazinha do bolso, ó, essa parte aqui fica totalmente livre, tem que tomar cuidado para não costurar fechando essa abertura. Agora eu vou lá para o overlock para passar esses acabamentos internos. E aqui eu já passei os acabamentos na lateral, no gancho, tudo certinho. Agora eu vou costurar aqui, ó, precisei descosturar lá um pouquinho para passar o acabamento de overlock do bolso. Então eu vou passar agora a costura só nesses cantinhos aqui que eu precisei abrir. E aqui eu já passei os cantos certinho que eu tinha aberto. Agora eu vou continuar aqui fechando o entreperna. Vou costurando aqui, iniciando na barra. Vou passar aqui em todo esse entreperna, ó, aqui são os ganchos, e eu continuo costurando até chegar lá na outra barra. Aqui também é com a margem de 1 centímetro. Eu vou alinhando bem aqui os tecidos, encaixando até chegar aqui na costurazinha do gancho. Essa costura do gancho é importante, essa parte, ó, é importante deixar aqui bem certinho uma costura bem alinhada com a outra. Já vou passando aqui certinho, qualquer dificuldade, coloca um alfinetezinho aqui nessas costuras do gancho para ajudar. Venho passando aqui em direção à outra barra. Costurado aqui, ficou dessa forma. Vou colocar aqui a peça pro lado direito para fazer a colocação do elástico. Aqui, ó, já estou com a peça certinha. O elástico que eu vou usar é um elástico aqui com largura de 3,5 centímetros. E para marcar aqui o tamanho do elástico, eu marco da seguinte forma, ó. Coloco aqui a minha peça certinha e eu meço aqui o elástico passando desse meio aqui do gancho uns 4 centímetros mais ou menos, tá? Então, essa é a medida que eu coloco. Eu vou dobrar aqui ao meio e vou cortar deixando aqui um pequeno valor para o transpasse, 1 centímetro mais ou menos. E aí, fica dessa forma. Eu vou agora passar a costura aqui no elástico, vou sobrepor aqui, ó, uma parte por cima da outra, passando aqui esse centímetro. E vou fazer várias costuras para isso aqui ficar bem firme. Aí eu vou costurando assim, fazendo o retrocesso. Passo mais 2 costuras para ficar tudo bem firme. Fica assim o elástico. Agora eu vou fazer as marcações. Vou considerar aqui a costura como uma marcação, ó. E vou colocar um alfinete aqui dividindo ao meio. E vou fazer mais 2 marcações aqui, sempre dividindo aqui ao meio, ou seja, dividindo em 4 partes iguais. Coloco aqui alfinete de um lado e aqui do outro também. Fica assim, 4 marcações, né? Sendo que uma eu considerei a costura como marcação. E aqui na minha peça, eu vou fazer as marcações laterais também, porque aqui a parte costa ficou maior um pouquinho que a frente, né? Por ser uma peça folgada para colocar elástico. Então, aqui, veja que a costura não fica exatamente no meio da lateral. Então, eu marquei com um pique, vou marcar aqui do outro lado também. Agora, eu vou trazer aqui o elástico, vou colocar aqui bem alinhado com a bordinha da cintura. Essa parte da costura, que foi a emenda, eu vou colocar aqui no gancho costa, prendo com alfinete e vou prendendo aqui cada marcação dessa com um alfinete. Marcaçãozinha aqui da lateral. Coloquei todos, ó, aí ficou assim, dividido em 4 partes iguais. Agora, cada parte de elástico eu vou esticar para o tecido que tá aqui por baixo. Vou trazer aqui para a máquina, vou iniciar pelo gancho costa. Coloco aqui, deixo a agulha para dentro aqui do tecido com o elástico. E agora eu vou fazendo esse movimento, ó, esticando o elástico e passando a costura. Sempre deixando também o elástico alinhado com a borda do tecido. Vou esticando bem
e passando aqui a costura. Se você estiver fazendo em máquina doméstica, você estica também, segurando aqui na parte de trás. Aqui eu já finalizei, costurei aqui em volta de todo o elástico. Vou retirar aqui os alfinetes. E aí fica assim, ó, veja que o elástico fica bem distribuído, o franzido fica todo por igual. Agora eu vou precisar levar lá no overlock para passar os acabamentos aqui. Já passei lá no overlock, é importante lembrar que no overlock a gente passa sem cortar o elástico. E já passei também nas outras partes internas aqui do entreperna e da barra. Agora eu vou dobrar aqui esse elástico e vou passar as costuras. Aqui eu vou passar 3 costuras, mas eu inicio sempre com a costura, com a primeira aqui, que é mais pertinho da borda. Vou deixar aqui a margem de 1 centímetro. Agora eu vou fazendo o mesmo movimento aqui de esticar todo o tecido e vou passando a costura. Essa parte aqui do bolso, na costura final, ela vai prender aqui o bolso por dentro, ele não vai ficar solto. Mas por enquanto eu vou continuar aqui com essa primeira costura. Dobrei aqui, deixei bem alinhado a lateral, aí eu vou esticando assim, ó, dando uma arrumadinha aqui com a outra mão. Sempre deixando bem retinho aqui o tecido e vou passando a costura. Vou fazendo esse processo agora até finalizar a voltinha completa aqui dessa primeira costura do elástico. Só repetindo aqui o mesmo processo, esticando bem certinho esse elástico, passando a costura sempre com a margem de 1 centímetro. Continuando aqui, sempre esticando e passando a costura, acomodando bem o elástico aqui por baixo também. E aqui eu já estou chegando novamente com a costura aqui no centro costa. Finalizei, ficou assim, ó, a primeira costura. Agora eu vou passar a costura aqui do finalzinho e depois eu passo uma no meio. Essa última costura aqui é a que já precisa pegar o bolso, né? Prendendo o bolso aqui na parte frente. Vou esticando aqui certinho e passando. Agora eu preciso encaixar aqui o bolso. Essa parte dá um pouquinho mais de trabalho. Você pode também alinhavar o bolso na parte da calça, que ajuda bastante aqui nessa hora. Continuo aqui acomodando todo o tecido e esticando também. Prendendo aqui a partezinha do bolso por baixo. Aqui eu já vou passar a parte costa. Finalizando aqui no centro costa, ficou dessa forma. Agora eu vou passar a parte do bolso aqui, ó, ficou todo certinho. Agora eu vou passar, para finalizar, uma costura aqui no meio. Essa aqui do meio é mais tranquila, porque já tá passado as outras duas, então essa é bem mais tranquila. Eu só vou esticando mesmo aqui e passando. Já finalizando aqui no centro costa. Vou virar aqui a peça. Ficou dessa forma, ó, certinho aqui as costuras, o franzido também, todo igualzinho. Agora eu vou aqui para a parte da barra. A barra é muito simples, é da mesma forma que eu fiz a barra da camisa e da manga. Só vou dobrar aqui a minha margem de costura e vou passando essa costura. E qualquer dificuldade, mede direitinho com a fita, passa ferro ou coloca alfinetes. Já finalizando aqui, vou retirar para mostrar como que ficou. Ficou assim, ó, bem simples mesmo aqui a barra. Agora tá tudo pronto aqui, eu vou só finalizar passando ferro para dar mais um acabamento aqui nas peças e volto para mostrar essa peça pronta. E aqui as peças finalizadas.
bem soltinha no corpo, bem confortável como deve ser realmente, né? Aqui o detalhezinho do elástico, da cintura da calça, os bolsos, aqui tudo certinho. Esse foi o resultado aqui das nossas peças de hoje. Bem, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar o nosso vídeo. Lembrando que para quem quer comprar o molde digital, o link de compra tá aqui no primeiro comentário. É só clicar e fazer a compra do seu molde. O acesso ao molde você recebe no e-mail que você cadastrar quando fizer a compra. Esse foi o nosso conteúdo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.